Olá, mais uma vez o programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI, chegando até a sua casa, chegando até você, levando justamente a Palavra de Deus como uma referência para o seu dia, para os seus momentos, felizes ou tristes, mas sempre uma referência para você e para toda a sua família, para todas as pessoas com as quais você se relaciona hoje. E para a gente conversar sobre essa questão de Jesus na casa das pessoas, como referência da reflexão, nós temos um lugar muitíssimo especial, não só porque Jesus esteve lá, mas a circunstância que levou Jesus a chegar até aquele local. Justamente a casa dos discípulos de Emaús, aqueles que logo após a ressurreição de Jesus retornaram o seu caminho justamente para voltar ao seu povoado, voltar à sua cidade, voltar à sua casa, melhor dizendo. E ali acontece um momento muitíssimo especial da nossa igreja, da nossa história. Quando falamos dos discípulos de Emaús, a primeira ideia sempre é daqueles dois discípulos que caminham e vão em direção à casa deles. Mas mais do que isso, para nós, quando falamos, nós católicos, quando falamos dos discípulos de Emaús, nós falamos de uma catequese toda especial que a igreja faz a partir do momento que aqueles homens indo para este povoado, eles têm a presença intensa, viva de Jesus no meio deles. E aí começa o que toda a igreja sempre diz, uma grande catequese. Uma catequese que vai terminar dentro da casa. Ou melhor, não chega muito dentro da casa dos dois, mas justamente naquele espaço onde nós recebemos as pessoas como visita na nossa casa, até que deixamos que elas entrem no interior, na intimidade do nosso lar. Os discípulos fizeram isso, acolheram a Jesus Cristo e entenderam de uma maneira muito especial que este momento era não só especial para eles, mas para a história de todo o discipulado. Ou seja, aquelas pessoas, os discípulos de maneira especial, que esperavam a ressurreição de Jesus. E por esperarem, e essa ressurreição, segundo eles, não vinha tão rápido como eles imaginavam, eles começaram a desistir. E esses discípulos são justamente o exemplo vivo daqueles que não chegaram a desistir totalmente, mas é como se eles tivessem dado um tempo em relação a essa temática. Bom, se Jesus não ressuscitou até agora, vamos voltar para a nossa casa e lá nós vamos ver o que fazer. Sabe por que essa atitude é importante? Pelo seguinte, quando nós estamos na nossa casa, é ali que nós pensamos e imaginamos muitas coisas. Ali nós tomamos muitas decisões. E para chegar até ali, levamos muitas coisas junto conosco, no nosso pensamento, no nosso coração, e por causa disso, nós procuramos decidir sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria história. E nós trazemos essa atitude dos discípulos de Emaús justamente nesta linha de reflexão. Quando eles vão até Emaús, todo esse processo de caminhada é como se eles elaborassem junto com Jesus um novo projeto de vida. Só que eles ainda não tinham essa consciência, mas o coração deles ardia por causa disso. Jesus encontra uma maneira de estar junto com esses homens, fazendo com que o coração deles não só ardesse pela palavra que ouviam, mas por um projeto que eles iriam iniciar. E aí dá-se o grande momento em que Jesus, quando eles reconhecem Jesus partindo o pão, Jesus sai, desaparece do meio deles e eles retomam toda a vida anterior. E o que para nós é importante isso? É sempre momento, é sempre época na nossa vida, em qualquer circunstância, de poder retomar a nossa história ou o pensamento que nós temos sobre as coisas, sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa família, sobre aquilo que nós queremos para o nosso futuro e assim por diante. Em qualquer tempo a gente pode fazer isso. Esta atitude dos discípulos de Emaús são esta referência para nós. É que às vezes nós nos apoiamos muito naquilo que é nosso, que é projeto pessoal. O que os discípulos faziam até então. Pensavam naquilo que eles iriam fazer, porque aquele Messias poderia ter feito muito mais depois da sua ressurreição e não havia feito, e assim por diante. O projeto primeiro era o deles. Eles só começam a entender que o projeto deles só tinha sentido junto de Jesus quando eles o reconhecem na fração do pão. E eles retomam toda a vida dizendo, não, de fato é por aqui que a gente tem que ir. É aqui que a nossa vida tem sentido, junto com os apóstolos, junto com essa nova comunidade, junto com este novo tempo na vida de todas as pessoas com as quais nós vamos nos encontrar ao longo deste tempo. E assim, eles fazem a retomada do caminho, voltam atrás
Qual é o momento importante disso? É que quando eles voltam atrás, o tempo é outro. Por quê? Eles não voltam caminhando, eles voltam correndo, porque têm pressa e urgência de falar daquele que eles reconheceram. Porque eles têm pressa e urgência em fazer com que aquele sentido que eles haviam encontrado antes da morte de Jesus, aquele sentido da vida e do projeto deles havia de fato sido retomado por eles. Tem pressa porque eles precisam anunciar. Olha que interessante isso. Será que nós nos preocupamos na nossa vida comum também da urgência de evangelizar a partir do nosso jeito de ser, de fazer, de entender as coisas? Seria muito importante que a gente pensasse sobre tudo isso. E aí, claro, a gente vai pedindo a Deus que nos ajude a retomar cada vez mais a nossa história e os nossos projetos. E assim, claro, dando testemunho da sua palavra. Muito bem, você fique agora com mais um momento de oração muito especial para você e para toda a sua família. Nós vamos fazer a oração da bênção do lar. A gente sempre reza por todas as famílias, reza pelos pais, filhos, maridos e esposas. Isso é sempre muito importante, muito interessante na nossa igreja e na nossa espiritualidade. Mas hoje nós vamos fazer a oração da bênção do lar, para que o seu lar, a sua casa, o seu espaço onde você convive com a sua família, seja de fato protegido por Deus. Não existe coisa melhor do que você estar num lugar sabendo que aquele lugar foi abençoado por Deus. E por causa disso, você convive melhor com os seus. E claro que essa bênção do lar não só apresente uma proteção para o espaço físico onde você mora, mas que também essa bênção se estenda, por causa disso, para todas as pessoas que te visitarem, que forem até a sua casa. E ali, elas também, através de você, através da bênção do espaço, ela também será abençoada, tanto quanto entra no momento que ela sai da sua casa. Ou seja, ela entra, recebe a bênção que foi feita e, ao mesmo tempo, quando ela sai, ela leva consigo a bênção que essa sua casa recebeu. Deus, Pai de misericórdia, Criador de todas as coisas, invocamos o Teu Espírito Santo sobre este lar e seus moradores. Assim como visitaste e abençoaste a casa de Abraão, de Isaque e de Jacó, visita-nos e guarda-nos na Tua luz. Guarda estas paredes de todos os perigos, do incêndio, da inundação, do raio, dos assaltos, de todo e qualquer mal. Venham teus anjos portadores de paz. Suplicamos também a proteção e a saúde para todos os que aqui habitam. Afasta-os da divisão e da falta de fé. Abençoa e guarde este lar e todos os que o visitam. Por Cristo Jesus. Amém. Receba a bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.